Oi pessoal, então a gente vai continuar nessa aula a leitura do texto do Plínio que a gente está lendo, né, na nossa disciplina de epistemologia da ciência, e a gente vai continuar a leitura de onde a gente parou, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai continuar a leitura, certo? Do Plínio Junqueira Smith, Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência. Bom, na aula passada a gente falou sobre como a definição de Platão e de Aristóteles a definição da verdade, a definição de conhecimento, ela carrega a ideia de que para ser conhecimento, algo tem que ter princípios evidentes, que sejam evidentes por si mesmos e que devem impor-se a nós somente pela sua consideração. A ideia aqui, pessoal, é que o Platão e o Aristóteles estão refletindo sobre o que é o conhecimento. Então, conhecimento é aquilo que é evidente, somente quando você considerar aquilo, somente quando você ouvir aquilo, pensar naquilo, quando você entrar em contato com aquilo, você vai ver que é evidente, que é verdadeiro, né? Então, esse é o conhecimento para Aristóteles e para Platão, certo? O que não for assim é uma mera crença, né? E a crença, para Platão e para Aristóteles, está sujeita ao erro, né? É uma coisa, do ponto de vista de algo seguro, sólido, verdadeiro, a crença não pode ser verdadeira, não pode ser sólida e segura. Sólido, seguro, verdadeiro, somente o conhecimento. E o conhecimento tem essas características que eu falei há pouco, né? Só pela consideração você percebe que ele é conhecimento, ele é verdadeiro, e impõe-se a nós, mesmo que a gente não queira, aquilo é verdadeiro somente pela consideração. Então, continuando aqui, pessoal. Posteriormente, quando se acirrou o debate entre duas filosofias helenísticas, o estoicismo e o ceticismo, a teoria do conhecimento ganhou autonomia, constituindo-se como uma área bem definida e altamente especializada da filosofia. Pessoal, teoria do conhecimento nada mais é do que epistemologia, tá? Gravem isso aí, porque o texto está se referindo à teoria do conhecimento, mas lá na frente ele vai falar, é epistemologia, né? Lembrando que epistemologia, né, são duas palavras gregas, né? Episteme e logos. Logos é conhecimento e episteme pode ser ciência. Então, epistemologia, conhecimento ou estudo sobre a ciência. Então, a teoria do conhecimento e a epistemologia é a mesma coisa. Então, o autor está falando aqui do período histórico chamado helenismo, em que havia essas duas escolas de filosofia, né? Os estoicos e os céticos. Ele está dizendo que nesse período aqui, a teoria do conhecimento ganhou força e autonomia, né? Dentro da área da filosofia. Aí ele diz, o debate entre essas duas escolas, né, girava em torno de quê? Da ideia de verdade. Como é que eu considero algo verdadeiro? O que é necessário para que eu possa saber se uma coisa é verdadeira? Então, um critério de verdade é o que permite separar com segurança a verdade da falsidade. Porque o debate acerca desse critério colocou a teoria do conhecimento no centro da filosofia. Nesta, sempre há opiniões diferentes e é preciso optar por uma delas como a verdadeira. É preciso que sejamos capazes de separar a filosofia verdadeira das falsas. Então, haveriam filosofias que estariam dizendo a verdade e filosofias que seriam falsas. A teoria do conhecimento, a epistemologia, ela trataria disso, de finalmente conseguir compreender o que é verdadeiro e o que é falso. Então então poderia assim dizer se uma filosofia é verdadeira ou se ela é falsa, certo? Ora, a parte da filosofia que discute qual é o critério de quê? Critério da verdade, de algo para ser verdadeiro, é justamente a teoria do conhecimento. Portanto, se primeiro precisamos dispor de um critério de verdade para depois aplicá-lo nas demais áreas da filosofia, então a filosofia deve começar pela teoria do conhecimento. No começo da filosofia moderna, graças ao desenvolvimento da ciência experimental e à retomada das filosofias helenísticas,
a teoria do conhecimento voltou a ocupar um lugar central na filosofia. Filósofos como Bacon, Descartes e Locke, entre outros, entenderam que se fazia necessária uma crítica da concepção aristotélica de ciência, que dominava em sua época, e encontraram no ceticismo armas preciosas para a demolição do aristotelismo. Além disso, esses filósofos julgaram que o surgimento da ciência moderna exigia novos métodos e outra concepção de saber. Propuseram então, cada um à sua maneira, teorias sobre a natureza, origem e alcance do conhecimento. Um aspecto crucial foi o lugar atribuído à experimentação e o papel da reflexão no edifício da ciência. Então, pessoal, aqui ele está dizendo que a partir da Idade Moderna começou-se a repensar o conhecimento, até onde a gente pode conhecer a realidade, né? Até onde a gente pode dizer que sabe realmente as coisas. O que seria uma coisa verdadeira? O que seria uma coisa falsa? E como a gente pode ter certeza do que é verdadeiro e do que é falso? Desde então, a teoria do conhecimento e a filosofia da ciência jamais perderam sua especificidade e seu lugar destacado na filosofia. Dada a importância histórica da ciência moderna e o impacto da ciência e tecnologia em nossas vidas, é natural que isso tenha ocorrido. Assim, na formação filosófica, um bom domínio da teoria do conhecimento e da filosofia da ciência é algo indispensável, mesmo para quem não pretende seguir a carreira de filosofia, mas se interessa pelas ciências em geral ou por muitas das questões atuais de nossa sociedade que envolvem as ciências. O estudo dessa parte da filosofia é altamente desejável. Uma boa formação do ensino médio e graduação exige que o aluno tenha uma noção razoável do que é conhecimento, e, em particular, o conhecimento científico, de sua dimensão histórica e de sua importância na sociedade contemporânea. Pronto. Então, pessoal, aqui ele encerra essa primeira parte. Basicamente, aqui ele falou, antes de encerrar, que é importante que a gente tenha uma noção do que é conhecimento, tá? Porque todo mundo fala por aí, eu sei, você sabe. Quando a pessoa usa essa palavra sabe, saber, conhecimento, sei, ela supõe alguma coisa. Então, o que é que ela está supondo? Né? Como é que eu sei realmente se a pessoa tem ou não conhecimento? Então, essa é uma questão importante. Ela diz respeito a não só a ciência, mas a toda e qualquer área do conhecimento humano, de que estuda os seres humanos, que estuda a realidade, a natureza, diz respeito a gente saber diferenciar quando ela é falsa e quando ela é verdadeira. Vocês compreendem? Por isso aqui embaixo, ó, ele vai começar a falar sobre o que é o conhecimento, né? Até na aula algumas pessoas já começaram a ler lá na frente, aí ele vai falar sobre crença, sobre justificação da crença, sobre o que é verdadeiro, o que é falso. Então, muita atenção nessa parte aqui, porque a partir daqui a coisa vai ficar um pouco mais complexa, pessoal. Então, agora eu vou encerrar nessa parte aqui, essa aula. E a partir desse, se você está acompanhando o vídeo, a partir daqui a gente vai fazer um trabalho em sala de aula, com algumas questões dissertativas ao vivo, tá? Então a gente vai fazer desse ponto até o início do texto. É uma atividade valendo ponto durante nossa aula ao vivo, tá? E aí na próxima aula a gente entra nessa parte mais específica da epistemologia aqui. Por enquanto a gente vai ficar por aqui e leiam o texto para a gente poder, para vocês não se perderem, tá? Beleza? Até mais.